Fica à vontade, Bruno. Obrigado. Ah, sei. Ah, tá. Ela já teve uma experiência anterior. Eu acho que ela... Esse que eu tô ligado. De quem que é? Colega, não? Então, depois eu pulo pro 6, né? Colega minha de sala. É muito pesado. Eu imagino. Pegou, Uma ajuda. criança só já exige, né? De quem está cuidando, atenção. É difícil. Tá, 8589 Obrigado, um abração. tá. 26. Então tem um 9, né? 85892633. Oi, Jussara, sou eu, tudo bem? Tudo. Aqui a sessão não terminou ainda não. Ainda tem hora Nossa, hoje Pequenininho, tá? 96, Sim, aparentemente pequeno, né? 93, né? Também não é a próxima vez. tem almoço, nem nada. Tá. Eu vou tentar esse aqui. Então tá. Obrigado, viu, Marta? Essa hora, eu poderia começar numa hora da tarde, terminar às 7. Agora nós não terminamos nem começando. Nós terminamos no pleno. A gente desceu, né? E aí, alguma novidade? Tudo tranquilo? Ontem eu despachei tudo que tinha. Então, né? Você desceu? Vou ver hoje se eu consigo despachar. Depois a gente sai muito cansado. Tem muitos de relator e revisor aí. É na hora. Ela já deu. É isso que eu... Tá. Mas já está pronto o PJE? Não. Então tá. É porque até porque eu não levo isso hoje também, que eu não consegui terminar os outros. Embora eu tenha trazido uma pasta, me parece. Mas depois eu te entrego. Não, eu te entrego não. Eu deixo aí na sua mesa. Então, porque você põe uma placa. Não, mas eles não vão trancar, né? Oi? Cartil. O que eu queria é que você, antes de sair, pegasse para mim Máscara, aí esse negócio de a simetria. pasta. Eu pedi. Minha chave de Eu entrei com a fica aí, avulsamente, não sei onde é que pela Quilana. parece que está do lado da pasta, entendeu? Tá. É porque Não, vai não põe prescrever, dentro. né? Sei. Não põe dentro, não. Você está vendo, né? Traz para mim, então, a hora que você for sair. Quando você for descer, você passa. Tem a resolução do CNJ, né? Tem. A gente tem corrido de perder isso. Meu medo é perder e ter que Que pagar. não. Tem isso também. A Cristina vai pedir a ela, mas Mas é um risco, né? Porque se der, não vai estender para todo mundo. Você sabe, quem ganha não estende. Então essa é a questão. puta telefone, o que é isso? Eu entrei mais por causa disso. Lembro, sobre a decisão do Supremo, sobre sigilo. Era um processo em que o reclamante tinha gravado a conversa com a outra parte e a jurisprudência do Supremo. E esse daí não foi. Mas tudo bem, eu vi assim, Ana Cristina. Vamos lá. Pois é, mas não tem esse dado lá. Ontem ainda. Eu pedi ao Bruno para olhar se na mata, o Glauco também, na mata teria cópia dele. A proporção não era dela, como foi agora, mas não era do Antônio. De repente, cedo. Adaptado, Denise? Quer dizer que só tem Olha, um com de muita relator dificuldade. Não está adaptado, não. As meninas são comandantes. Sebastião, nós temos que acabar às 4h pouco. Nós vamos ter que Você retirar pediu para constar lá no voto em cima? Esses dois eu devo fazer. vai virar a bandeira. Mas eu estou preocupado com a minha. Todo mundo aí. Então, você põe. Havendo quórum, declaro aberta a sessão do órgão especial do dia 7 de junho de 2016. Ao pregão. Atrás de mim. Ata, né? Isso, aprovação da ata de número 4 de 2016. De acordo, não havendo oposição, ata aprovada. Ao pregão. 2 processos com sustentação oral. Então. 2 processos com inscrição. sustentação oral. O primeiro, por favor. Primeiro, item 3. Item 3. Item 3, processo 11.252, 69/2015. Agravo regimental e mandado de segurança. Relator, excelentíssimo desembargador Marcos Moura Ferreira. Impetrante, Fernanda Maria Rezende
Loureiro Obaica. Impetrados, presidente da Comissão de Concurso Público do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, presidente do órgão especial. Impedidos, excelentíssima desembargadora Emília Facchini, excelentíssimo desembargador Júlio Bernardo do Carmo, excelentíssimo desembargador Ricardo Antônio Moalen. Inscrito para sustentação oral, doutor Eduardo Piazzaroli Rocha Moalen. Prazo de 5 minutos. Pode acabar, desculpe. Prazo de 5 minutos pelo artigo 104, parágrafo 1º do regimento. Desculpe aí. Em face do meu impedimento, eu passo a presidência para o eminente desembargador Moalen. Quem é que vem depois dele? Não está impedido. Não, eu sei. Tomás Ribeiro do Vale assuma a presidência por Tem obséquio. advogado inscrito, tem? Sim, doutor Eduardo. Ah, perfeito. O ilustre advogado vai sustentar pela agravante, é isso? Pela agravante, correto. Tem a palavra, por favor. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo desembargador decano, excelentíssimo relator, em respeito ao adiantado da hora, eu vou ser bastante breve e remeter ao memorial que eu fiz questão de distribuir ontem a todos os integrantes do órgão especial, apenas para ressaltar que, nesse caso, que se refere àquela questão A2 do estudo de caso do concurso de analista judiciário do ano passado, tem uma violação muito clara do edital que conduz à existência de direito líquido e certo da impetrante, ao contrário do consignado pela decisão agravada que extinguiu o mandado de segurança. Afinal, no edital, havia a previsão de que o critério de correção da prova seria jurisprudência e legislação vigente. Eu fiz questão de trazer no agravo regimental e apresentei no memorial de ontem uma série de decisões da jurisprudência que apontam um sentido contrário àquele que a banca elegeu como o correto. Só essa controvérsia já mostra que houve uma opção ideológica, uma opção política e mesmo de conveniência da banca examinadora. E isso já conduz à própria violação do edital e ao direito líquido e certo. Do mesmo modo, a interpretação que foi dada ao artigo 114 da CLT, em que eles consideraram que, para haver competência da Justiça do Trabalho para o direito do exercício de greve, exigiria vínculo empregatício ou de trabalho entre as partes litigantes. E não é o caso, porque o legislador, com muita clareza, fez uma exceção sempre em que essa exigência era necessária. Por exemplo, no inciso 6, em que trata das ações indenizatórias, exige ações indenizatórias que decorram de relação de trabalho. Na questão referente à greve, não existe essa exceção. Então, a banca, a Fundação Carlos Chagas, acabou criando uma exigência que não existe nem mesmo no texto constitucional. Essas violações do edital conduzem à existência do direito líquido e certo, razão pela qual eu pleiteio o provimento do agravo regimental, consequentemente, que seja possibilitado o segmento do mandado de segurança. Muito obrigado. Eu cumprimento o ilustre advogado pela clara exposição e passo a palavra ao doutor relator, desembargador Marcos Muro. Pois não, presidente, eu também faço referência aqui ao memorial, faço agora referência ao memorial que igualmente recebi, que foi distribuído pelo doutor Eduardo. Eu nego provimento ao agravo e quero sintetizar, uma vez que o advogado está presente, fez sustentação oral, o meu voto na ementa, que eu sei que os eminentes desembargadores já conhecem, mas ele não necessariamente. Nego provimento apenas para que tenha conhecimento dos aspectos centrais do meu voto. Eu digo, agravo regimental, mandado de segurança, direito líquido e certo, ausência. O mandado de segurança impetrado com o objetivo de anular no todo ou em parte questão da prova de concurso público supõe manifesto equívoco ou na sua formulação ou no critério empregado para a sua correção. No caso concreto que concerne ao último aspecto, tal não se verificou, pois a resposta que se reputou correta é perfeitamente admissível à vista da representação dos fatos no problema proposto e de sua qualificação jurídica, salvo abuso. E esse aqui é o aspecto central. Salvo abuso ou ilegalidade que não se verificou e teratologia equívoca reconhecível acerca da prova e correção respectiva, que não se percebe, no caso, ao judiciário ulteriormente não é dado invalidar questão regularmente formulada e corrigida,
pena de, aí sim, instaurar-se um indesejável grau de insegurança, cuja incidência deve evitar-se de todo, nomeadamente num certame a que acorrem dezenas de milhares de pessoas. Mantém-se, portanto, a decisão. Faço aqui referência à questão em si, ao problema jurídico formulado, à razoabilidade da questão proposta, e cito duas decisões do Tribunal Regional Federal, uma delas, e outra do Superior Tribunal de Justiça, entre outras, inclusive do órgão especial, já decidindo esta matéria, inclusive, parece que do desembargador Luiz Otávio Renault, do desembargador João Bosco Pinto Lara. Né? Não estão aqui transcritos, porque esse voto já está pronto há muito tempo, e eu depois entrei de férias. Entendeu? Mas é isso, eu faço remissão aqui a essa decisão. E a conclusão de Vossa Excelência, então? Sim, a conclusão principal eu esqueci. Nego o provimento nos termos da fundamentação. O ilustre relator está conhecendo do agravo regimental e negando ao mesmo provimento. Alguma divergência? Não. Então, decisão unânime nos termos do voto do relator. Bom dia. Boa tarde, doutor. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. Obrigado, Excelência. Ao pregão, por obséquio. Esse eu estou impedido também, né? Item 6, segundo processo com inscrição para sustentação, processo 11.343.62/2015. Relator, excelentíssimo desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira. Impetrante, Matheus Aurélio de Oliveira Macedo. Impetradas, Maria Laura Franco Lima de Faria, Fundação Carlos Chagas, Glória Maria Santos Pereira Lima. Terceiro interessado, União Federal. Impedidos, excelentíssima desembargadora Maria Laura Franco Lima de Faria, excelentíssimo desembargador Júlio Bernardo do Carmo. Inscrito para sustentação oral, doutor Marco Aurélio de Souza Macedo. Cadê o doutor Mora? Ele não está impedido. Não compareceu. Esse não, doutor Mora. Não está impedido, não. Vamos, doutor Morralen, por favor. Ele é qual o número da pauta, por favor? Eu acho que é o 6 da pauta, é o 11.343, é isso? Isso. 11.343-62. Que aí tem 10 da pauta. Relator, desembargador Sebastião. Tendo visto o meu impedimento, eu passo a presidência ao eminente desembargador Moaren. Eu tenho aqui. Sim. Aqui na pauta... A sustentação neste caso. O advogado não compareceu. Não compareceu? Então, com a palavra, doutor Sebastião. Eu vou direto à conclusão. Eu estou admitindo o mandato de segurança impetrado, declaro a ilegitimidade passiva de causa do desembargador-presidente do tribunal nos termos do 485 do CPC, ficando extinto sem resolução de mérito o presente mandato de segurança perante a mencionada autoridade. Por conseguinte, reconheço remanescer a competência funcional desse órgão especial para apreciar originariamente o presente mandato de segurança. No mérito, eu denego a segurança pretendida, custos pelo impetrante, dos quais fica isento pelo pagamento dos termos de declaração de miserabilidade. Eu indago se todos estão de acordo, se há alguma divergência. É unânime. Devolvo a palavra ao senhor presidente. Não. Ao pregão. Item 1 da pauta, processo 10.151-60/2016. Relator, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Impetrante, Bruno Machado da Silva. Impetrados, presidente da Comissão de Concursos do TRT-MG, presidente da Comissão de Concursos da FCC. Terceiro interessado, União Federal. Impedida, excelentíssima desembargadora Emília Facchini. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Presidente, mandado de segurança, matéria atada a concurso, eu conheço do mandado de segurança, rejeitando a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho, aduzida pela ilustre representante do Ministério Público do Trabalho e pela desembargadora Emília Facchini, presidente da Comissão de Concurso para Servidores desse regional. Estou declarando a ilegitimidade passiva de causa da excelentíssima desembargadora Emília Facchini, presidente da Comissão de Concurso, nos termos do artigo 485, inciso 6º do novo CPC, ficando extinto, sem resolução de mérito, o presente mandado de segurança perante tal autoridade. E no mérito, eu estou denegando a segurança pretendida à falta de direito líquido e certo. Dá-se a divergência. Não, presidente, inteiramente de acordo. Doutor Marcos, estou de acordo? Decisão unânime. Agora o senhor está impedido. Agora estou impedido. Senhor presidente, só uma dúvida. Nesses casos, mandato de segurança, aquela decisão da Justiça da Vara Federal não interfere para suspender aqui, não, né? Não. Nós temos julgado. Próximo.
Tem 2, agravo regimental em mandado de segurança, 10.093, 57, 2016. Relator, excelentíssimo desembargador Marcos Moura Ferreira. Impetrante, Bianca Franco da Rosa Guimarães e outra. Impetradas, presidente da Comissão de Concurso do TRT, Comissão de Concursos da Fundação Carlos Chagas. Impedidos, excelentíssimos desembargadores Júlio Bernardo do Carmo e Emília Facchini. Então, será a presidência do eminente desembargador Moaden. Doutor Marcos. Pois não, presidente. Eu estou aqui no caso, que é igual ao outro, quer dizer, basicamente igual ao outro, conhecendo e negando o provimento nos termos da fundamentação. Alguma divergência? Não há. Unânime. Devolvo a palavra ao doutor Júlio. Ao pregão. Item 4, processo 11.296, 88, 2015, petição de agravo regimental. Relator, excelentíssimo desembargador Marcos Moura Ferreira. Impetrantes, Amanda Barros dos Santos Cavalcante e outros. Impetradas, desembargadora Emília Facchini, Glória Maria Santos Pereira Lima. Impedida, excelentíssima desembargadora Emília Facchini. Eminente relator, desembargador Marcos Moura Ferreira, com a palavra, senhor. Senhor presidente, eu conheço do agravo e nego-lhe provimento conforme fundamentação. Trago-se a divergência. Decisão unânime. Ao pregão. Item 5, processo 11.301, 13, 2015. Relator, excelentíssimo desembargador Marcos Moura Ferreira. Impetrante, Elisa Machado Rabelo e outros. Impetradas, desembargadora Emília Facchini. Glória Maria Santos Pereira Lima. Impedida, excelentíssima desembargadora Emília Facchini. Eminente desembargador relator Marcos Moura Ferreira, com a palavra, excelência. Pois não, presidente. Eu conheço, da mesma maneira que os outros, eu conheço e nego... nego provimento. Há divergência? Decisão unânime. Ao pregão. Item 7, processo 10.118, 70, 2016. Relator, excelentíssimo desembargador Emerson José Alves Lage. Esse vai ser retirado porque ele não está presente. Parece que ele torceu o pé, está machucado. Adiado. Ao pregão. Item 8, processo 11.295, 06, 2015. Relator, também, doutor Emerson. E o próximo também. Doutor Emerson, né? Isso, Adiado também. 9, mesma coisa. Item 9, processo 11.313, 27, 2015. Relator, doutor Emerson. Deixa eu colocar aqui. Adiado também. Adiado em face da ausência justificada do relator. Nono, por obséquio. Item 10, processo 11.302, 95, 2015. Relator, excelentíssimo desembargador Cércio da Silva Peçanha. Impetrantes, Felipe Rodrigues de Carvalho e outras. Impetrados, presidente da Comissão de Concurso do TRT-MG, Fundação Carlos Chagas. Terceiro interessado, União Federal. Impedida, excelentíssima desembargadora Emília Facchini. Então, relator ao eminente desembargador Cércio Peçanha, tem a palavra, excelência. Senhor presidente, inicialmente eu esclareço aos novos colegas que, depois que o processo estava incluído em pauta, 2 impetrantes, que foram a senhora Júlia Garcia, substituta, e Thaís Oliveira Abreu de Messias, eles entraram com pedido de desistência. Então, eu fiz, depois que o processo já estava aqui, eu incluí essa pedido de desistência e estou homologando a desistência. Então, cresci isso no voto. A proposta de voto, a conclusão é a seguinte: homologa a desistência, extingue o processo em resolução de mérito em relação aos impetrantes Júlia Garcia, substituta, e Thaís Oliveira Abreu de Messias, fundamento no artigo 485, inciso 8º do novo CPC, aplicável por força do artigo 769 da CLT ao processo de trabalho. Admito o mandato de segurança em relação aos demais impetrantes, rejeita as preliminares de inadequação da via eleita de competência de trabalho, acolha a preliminar de legitimidade passiva, nos termos do artigo 485, inciso 6 do CPC 2015, extingue o presente feito sem resolução do mérito em relação à autoridade apontada como coatora. Presidente da Comissão de Concurso TRT. No mérito, denega a segurança pretendida, custo pelo impetente, no importe de 10,64, calculado nos termos do artigo 789 da CLT. Você tem essa nova redação aqui agora? Alguma divergência? Indago. Assim se decide por unanimidade. Ao pregão. Pauta administrativa de processos físicos. Item 1, agravo regimental 196, 2016. Relator, excelentíssimo desembargador Cércio da Silva Peçanha. Agravante,
Wallace Gomes dos Reis. Impedido, agravado, desembargador vice-corregedor do TRT. Impedido, excelentíssimo desembargador César Pereira da Silva Machado Júnior. Atua como relator o eminente desembargador Sérgio da Silva Peçanha, que tem a palavra, excelência. Senhor presidente, eu estou conhecendo o agravo regimental e não me negando provimento. Se Vossa Excelência quiserem alguma Indago se há explicação... divergência. Não. Decisão é unânime. Ao pregão. Item 2, recurso administrativo 262 de 2016, relator excelentíssimo desembargador Sérgio da Silva Peçanha, recorrente Cristina Pérez Pereira, recorrido desembargador presidente do TRT, impedidos excelentíssimos desembargadores Júlio Bernardo do Carmo e Maria Laura Franco Lima de Faria. Então, em face do meu impedimento, a presidência será do eminente desembargador Moara. Com a palavra o relator. Senhor presidente, a minha proposta de voto é no sentido de... Antes de passar a conclusão, eu saliento que eu fiz na fundamentação, ao citar o acórdão desse tribunal, que é o 476/2014, das folhas 7, e estava como relator o excelentíssimo desembargador Luiz Otávio Linhares Renault, eu acresci que, como redator, o desembargador José Murilo de Moraes, porque eu tirei da internet, e na internet consta como relator do desembargador. É só uma citação de jurisprudência, mas, na verdade, o voto, quem foi redator foi o doutor José Murilo. Eu fico vencido aqui, a jurisprudência, voto você. Então, eu só estou salientando isso, né, porque eu fiz o voto aí, a minha proposta de voto é de conhecer do recurso administrativo interposto por Cristina Pérez Pereira e, no mérito, negar-lhe provimento. Se Vossa Excelência quiser alguns Alguma divergência? Alguma divergência? Eu fico vencido, senhor presidente. Então, a decisão é por maioria vencida do eminente desembargador Linhares Renault. Ao pregão. Item 3, processo 263/2016, relator excelentíssimo desembargador Sérgio da Silva Peçanha, recorrente Jussara Ouro Machado Lima, recorrido desembargador presidente do tribunal, impedido excelentíssimo desembargador Júlio Bernardo do Carmo. Então, em face do meu impedimento, a presidência está com o eminente desembargador Moada. Relator, com a palavra. Esse é o 263. É o da Jussara. Da Jussara. Ah, mas eu tenho que consertar um erro aqui material na conclusão. Que, na verdade, eu conheço o recurso administrativo interposto pela... Jussara. Exatamente. Corrija, por favor. Jussara Ouri Machado Lima. Mas a conclusão no mérito é a mesma. Um erro material. Foi erro material. A conclusão é: conheço o recurso administrativo interposto por Jussara Ouri Machado Lima e, no mérito, dou-lhe provimento para restabelecer o direito da requerente à redução da contribuição previdenciária previsto no artigo 40, parágrafo 21 da Constituição Federal, acrescenta, por favor, aí, a partir de novembro de 2015. Alguma divergência? Tem. Tem. Ah, pois não, doutor. Olha, Qual que é o problema? com todo respeito ao voto do relator, diferentemente da situação do imposto de renda, né, onde não, para o imposto de renda não há essa obrigatoriedade, requisito da incapacidade, que a Constituição é clara. Então, aqui nós temos que examinar, até depois tem um caso das TER, tem que ser caso a caso e tem que ter um laudo médico dizendo se há incapacidade ou não. Ainda que ela tenha a doença, a neoplasia, que lhe dá o direito da isenção do imposto de renda para a redução da Previdência Social, de acordo com a literalidade do artigo 40, parágrafo 21º, nós discutimos isso no caso lá da nossa colega, aposentada Vandeza, aqui precisa de um laudo, e se o laudo disser que, muito embora haja a neoplasia, não há incapacidade, com todo respeito, acho que nós não podemos conceder alguma coisa contra a letra da Constituição Federal. Então, eu negaria provimento ao recurso. Mas aí não seria caso... Não há o laudo nesse caso, não? Hein? Não há o laudo? Pois é, não sei se há. O laudo há e diz que ela atualmente não tem capacidade para o trabalho. Embora ela esteja aposentada, inclusive. Não tem. Não tem. Mas que Então tem, que ela tem, ou seja, que ela não é incapaz para o trabalho, portadora embora da esteja aposentada. Pois é, mas não seria possível, para essa finalidade, que Vossa Excelência se refere, transformar em, como é que chama? Diligência ou algo assim, para poder... É possível. O processo administrativo deve ter isso. Né? Esse laudo, né? Tem.
Mas uma vez que o tribunal hoje concedeu, em sessão plenária, a aposentadoria por invalidez, não foi isso que nós fizemos? Invalidez e incapacidade. Pois é, mas aí a questão da Previdência ficou para ser examinada quando ela requerer. Mas no caso dela tem laudo. Agora, nesse aqui, ela está discutindo isso. A discussão é o único caso. Eu fiz uma confusão. Na verdade, é um outro caso, embora a questão... Se o laudo diz que não há incapacidade... Pois é, mas não seria... O voto do doutor João Bosco tem razão. Não, pode, pois é, mas eu digo o seguinte, não seria... Eu vou chegar. Não seria o caso de... Eu perguntei sobre converter em diligência para efeito de saber se tem capacidade ou não tem. Eu achei que não tivesse, neste caso. Mas o doutor João Bosco está dizendo que tem o que tem para dizer que é capaz. Não há incapacidade. Neoplasia, mas que ela não está incapaz. Pois é. Tem um laudo médico dizendo que, embora aposentada, ela não está incapaz, ela não atende o requisito da Constituição Federal. Fala assim, quando ela fala que é uma doença incapacitante, pressupõe que você esteja trabalhando. A aposentadoria, a doença foi posterior à aposentadoria. Senhor presidente, se eu permite... Pois não, relator. Eu acho até que, na verdade, o processo... Eu fiz o voto na mesma esteira do voto do processo 2065. E, na verdade, as matérias são idênticas. Porque no 265, a ASTE está pedindo o efeito normativo. E, se me permitir, a questão foi o seguinte. Esse tribunal, aqui, o que acontecia? O servidor aposentado, né, ou pensionista aposentado, que era portador de neoplasia maligna, ele vinha aqui pedir a isenção da contribuição de imposto de renda. O que acontecia? Esse tribunal dava, mas fala assim, não, tem que fazer perícia. Então, aí, num julgamento aqui, doutor Márcio Ribeiro, relator, entendeu-se que, ora, esse tipo de doença, ele pode curar, mas pode voltar daqui a pouco. Então, o fato do laudo amanhã falar que está apto, não quer dizer necessariamente que está apto. Então, esse tribunal aqui, quando julgou o processo número 663-2014-00, o que ele fez? Ele falou o seguinte, no caso de neoplasia maligna, não vai precisar de ficar fazendo novas perícias depois. Se for reconhecida a neoplasia maligna dele, ela há de eterno. Essa isenção de imposto de renda é por todo o período. Não tem que ficar aqui submetendo a perícia toda vez. Então, foi decidido dessa forma nesse processo. E aí esse tribunal deu efeito normativo. Em relação à contribuição previdenciária, essa matéria, em princípio, não foi objeto, em princípio, né, nesse processo. Então, o que aconteceu? Vem agora, aí, como não ficou normatizada, a administração desse tribunal tem exigido que, para fazer esse mesmo benefício, que é da redução da contribuição previdenciária, pelo mesmo motivo, né, que ele tem que submeter a perícia. Aí, o que a ASTE fez? A ASTE entrou com a ação, que é o 265, falando o seguinte, olha, é a mesma situação. Se eu tenho isenção para contribuição fiscal, eu também tenho que ter para a redução previdencial, porque o fato é o mesmo. E aí, o que aconteceu? Como nós estamos julgando esse processo separado aqui, eu apliquei aqui, aí eu peguei decisões lá dos tribunais, de outros tribunais, inclusive, para adotar o mesmo raciocínio que foi adotado para a isenção fiscal. Porque eu não consigo conceber que alguém é doente para ter a isenção fiscal, o benefício, e não é doente para ter a redução previdenciária que trata o mesmo dispositivo. Por isso é que, na esteira do julgamento que tratou da isenção fiscal, eu adotei o entendimento aqui, na mesma linha, que também se aplica para a contribuição previdenciária. Nós acabamos de julgar um caso de aposentadoria de uma magistrada, que é exatamente a situação. Até o doutor, o relator, excelente relator do processo, tinha colocado que estava pensando em crescer, não, vamos deixar para ela requerer depois. Porque o que acontece? A pessoa fica com a isenção do imposto de renda, porque ela é portadora dessa doença, né,
considerado incapacitante, mas para efeito previdenciário ele vai ter que vir aqui fazendo. Então, o que vai acontecer? Vai estar apto. Então, ele vai perder o imposto de renda? Não. Imposto de renda com isenção. Mas com a redução da contribuição previdenciária para ter o desconto no teto da coisa, ele não vai ter. Então, o raciocínio aqui é o mesmo. Porque a doença, o que ela está? Ela está lá, ela pode estar. Os sintomas dela podem aparecer com maior. Em determinado momento ou não, depende como é que ela está sendo controlada. Né? Por isso é que o raciocínio que eu utilizei aqui foi o mesmo. Senhor presidente, eu insisto, do meu ponto de vista é esse. Segunda página, logo aqui, A legislação do imposto de renda não fala em incapacidade, ela fala na doença em si. Por que nós temos efeito normativo àquela decisão? Porque chegamos à conclusão, e os médicos já concluíram dessa maneira, por exemplo, quem tem uma neoplasia maligna, por exemplo, que era o caso, ela pode estar adormecida, mas pode haver uma recidiva. Isso é um dado. Então, para que a pessoa não fique constantemente se submetendo, aí era o voto do vereador Márcio, a exames, se ela tem neoplasia maligna, é o quanto basta, ou outra doença grave, é o quanto basta para dar isenção. Agora, quando tratamos de contribuição previdenciária, aí nós vamos, qual que é a fonte normativa para esse benefício? É a Constituição Federal. E a Constituição Federal fala que tem que haver incapacidade. Como que se afere incapacidade? O laudo terá de dizer, a pessoa é doente? Então, eu cito, sem nenhum constrangimento, o meu caso, eu tive uma neoplasia maligna de próstata. Fiz a cirurgia, curou, acabou, e, enfim, eu não estou incapacitado para o trabalho. Né? Não estou, e, portanto, quem não está incapacitado não tem direito a essa redução. Mas por isso que eu perguntei a Vossa Excelência, porque aqui não vi o processo. Não seria o caso de converter em diligência? Ou não é preciso, porque não, existe essa informação? Porque ela passou por uma perícia médica e diz o voto que a junta médica concluiu o seguinte. Pela capacidade. O indeferimento veio daí. O indeferimento, inclusive da presidência, partiu de onde? Da perícia médica, tendo por base o exame clínico, o relatório médico especializado apresentado, concluímos em junta médica que a mesma não está na presente data, ela não está acometida de doença grave especificada em lei. Foi o caso dela, porque ela teve a neoplasia. Eu, com todo respeito, hoje eu tenho dúvida até do efeito normativo que nós demos naquele caso, eu tenho dúvida, porque nós sabemos hoje, pela medicina moderna, que é possível cura definitiva da neoplasia, por exemplo. Então eu tenho até dúvida, mas é uma decisão de efeito normativo, não serei eu que vou propor rever ou modificar a decisão. Está aí, vamos cumprir enquanto não apareça um fato, um caso que leve à sua revisão. Então, mas para esse caso... Então, vamos escolher os votos, a divergência do doutor João Bosco. Alguém acompanha a divergência do doutor João Bosco? Pois não, doutor. Presidente, eu gostaria de registrar meu impedimento para mais uma suspeição para atuar nessa sessão. Ela foi minha assistente no meu gabinete. Para estar, eu preferia não julgar o senhor presidente, aliás, eu sou o presidente neste caso, eu vou pedir vista desse processo. Perfeitamente. Então, solicitada a vista do processo, né? Está próximo. Para o próximo órgão, né, excelente? O Cinedi, porque eu estarei de férias. Tá, Cinedi, então, fica adiante. Senhor presidente, pela ordem, se for porque eu vou estar de férias no mês de julho. 11 de julho a 15 de agosto, aproximadamente. Vossa Excelência deixa o voto? Não, tá. É só porque se for... Mas deve ser até depois, porque eu estarei de férias também. Também. Mas, de qualquer forma, o meu voto está aí. Já está prolatado, se for outro resultado. Tá certo. Coloque em agosto, que eu estarei... Vai ficar sem pauta, vai ficar Cinedi, oportunamente ele é reincluído em pauta. Ao pregão, por obséquio. Tem 4, recurso administrativo 265 de 2016, relator excelentíssimo desembargador Cércio da Silva Peçanha, recorrente Aster, Associação dos Servidores do TRT, recorrido desembargador-presidente do TRT da Terceira Região, impedido excelentíssimo desembargador Júlio Bernardo do Carmo. Faço também impedimento a presidência do eminente desembargador Moalen.
Doutor Sérgio, novamente. Senhor presidente, a matéria, esse recurso aqui, ela já é mais abrangente, é a mesma questão. Só que aqui agora a Aster está pedindo para dar efeito normativo a essa questão. Ou seja, está pedindo que o tribunal enfrente essa questão e dê efeito normativo. Eu estou apreciando, a fundamentação está toda aqui exposta, e estou entendendo que seria o caso, inclusive, de esse acordo aqui está mais aprofundado, evidentemente, né? E estou dando um efeito normativo. Eu só queria ponderar aos demais desembargadores, na hipótese, se me acompanharem na proposta, atentar para uma questão. Eu estou dando efeito normativo aqui a partir da mesma data que foi dada ao outro efeito normativo, a resolução que foi de 20 de 11 de 2014. Se porventura Vossa Excelência entender de me acompanhar e acharem que o efeito normativo deve ser a parte da publicação do acordo, só para esclarecer, porque aqui eu estou dando o efeito retroagindo na mesma data lá de 20 de 11 de 2014. Mas aqui, esse processo aqui abrange todo mundo, inclusive está determinando que se reavalie tudo. E aqui não se faz, né, senhor presidente? Hein? Não, doutor Emílio, à vontade. Desculpe, doutor. Não, à vontade. Não, eu só ia fazer só uma consideração que eu gostaria de fazer, porque até o final do ano de 2015, o deferimento dessas questões ficavam a cargo da segunda vice-presidente. Então, esses casos todos passavam por mim. E eu confesso a Vossa Excelência que é algo extremamente desgastante avaliar. Mas eu cheguei à conclusão que cada caso é um caso. Eu acho que imprimir efeito normativo é uma questão que implica na responsabilidade do gestor público, porque nós estamos deferindo a isenção de um tributo que realmente o Tribunal de Contas afere com todo critério a respeito dessas situações. Então, eu só queria dar esse testemunho porque, apesar desse órgão especial ter imprimido efeito normativo nos casos de neoplasia maligna, quando a dúvida vinha e a comissão, a junta médica, como nesse outro anterior, dizia que naquele momento o servidor não estaria cometido da neoplasia, da doença, eu determinava diligência para retornar, para que a junta médica esclarecesse melhor, ou eu indeferia e deixava que esse órgão especial resolvesse. Então, eu acho que, ao nós imprimirmos efeito normativo com essa abrangência que está sendo proposta, nós vamos passar para... Eu não sei se hoje está a cargo da segunda vice-presidência, se é uma delegação de Vossa Excelência, ou se é Vossa Excelência que define esses pedidos. Eu não sei, porque eu não tenho acompanhado. Mas nós estamos repassando uma responsabilidade de alta indagação para o gestor público, porque é complicado isso. Então, eu acho que imprimir esse efeito normativo abrangente de redução de contribuição previdenciária, de isenção de imposto de renda, eu acho que isso deve ser olhado caso a caso, não tem jeito da gente... Porque existem casos realmente graves e existem casos que, graças a Deus, não são revestidos de uma exatamente. E hoje, comprovadamente, né? Então, não daria nem o efeito normativo e nem o direito... É só para ilustrar e para ajudar na decisão. Não nada... É só uma consideração minha. Eu acho que este caso, de certa forma, ele está atrelado ao anterior no que diz respeito ao aspecto generalizante, porque nós não sabemos se caso a caso teve perícia, se está incapacitado. Uma ponderação que faço antes de colher os votos. Tomara, só me permite, antes até de colher os votos, eu acho que, como esse caso é semelhante ao anterior, talvez seja prudente, porque aí faça um julgamento só. Eu vou pedir vista, acho que é interessante. Pode ser? Lógico. Presidente, pela ordem. Pois não? Eu estou verificando o voto aqui. Há motivos para que eu me afaste por motivo íntimo. Não vou usar a palavra suspeição, porque nenhum juiz é suspeito. Acho que a única suspeição presumida que existe é contra o juiz na legislação brasileira. Presume-se suspeita. Eu me afasto por motivo íntimo. Estou vendo aqui no voto. Gostaria pois que não, constasse. vamos registrar evidente que na ata pode constar a suspeição, mas... Não precisa constar, não. Caseado sine die também, oportunamente entra em pauta.
Próximo, ao pregão. Item 5, recurso administrativo 275/2016, relator excelentíssimo desembargador Cércio da Silva Peçanha, recorrente Anderson Rico Moraes Neri, recorrido desembargador presidente do tribunal, impedido excelentíssimo desembargador Júlio Bernardo do Carmo. Doutor Césio. Não julgamos esse caso. É o seu 275? É o É o 275. Eu tomei a liberdade. Eu tinha feito um voto e já tinha disponibilizado. Doutor perdão. Césio está com a palavra. Perdão. Está com a palavra, doutor Césio. Obrigado, Tom. Desculpa, viu? Nada. Eu só adianto, eu tinha feito um voto com uma fundamentação. E só que, na data, quando o processo já estava pautado, na data do dia 6, agora, anteontem, saiu uma instrução normativa do presidente desse tribunal tratando da matéria. Inclusive, nós agora no pleno acabamos de referendar essa normativa. Então, eu tomei liberdade, fiz uma adequação aqui da fundamentação e, evidentemente, alterei a emenda para acrescentar as partes que estão aí de cinza aí no voto. E a minha proposta de voto, eu estou conhecendo do recurso administrativo, estou negando provimento. Eu só esclareço que aqui é a questão da prorrogação da licença paternidade para o magistrado. Ele pediu a prorrogação. Aqui é o seguinte, inicialmente, quando da data do nascimento da criança, foi 2/4/2016, nós não tínhamos no âmbito desse tribunal nenhuma regulamentação sobre a matéria. E a lei, como salientado no julgamento que fizemos no pleno, ela não elastecia esse benefício aos servidores públicos, nem do Executivo, nem do Legislativo, nem do Judiciário, federais. Aplicava somente à empresa. Pois bem, depois o Executivo regulamentou para os servidores executivos e agora, no dia 6 de junho, o presidente desse tribunal editou uma instituição normativa, mas essa normativa só determina que ela só entra em vigor a partir da sua vigência. E o parágrafo 4º dela fala que quem tiver no curso da licença, ele pode prorrogação. No caso desse magistrado, a criança nasceu em 2 de abril, então quando está entrando em vigor essa portaria, que foi anteontem, já tinha passado o prazo. Esse é um dos fundamentos pelos quais eu estou indeferindo. A outra questão é que ele estava em período de férias nesse período. Então, eu não alterei a conclusão do voto, só acresci esse outro fundamento para incluir essa questão da portaria que saiu anteontem. Então, a minha proposta é, eu conheço o recurso administrativo e, no mérito, nego-lhe provimento. Eu indago aos colegas se há alguma divergência. Eu, de minha parte, até gostaria de que o direito viesse antes, mas a criança veio antes do direito, né? Não tem como fazer esse efeito pretendido. Eu estou acompanhando o relator, indago os demais colegas. Também de acordo. É unânime. Devolvo a palavra ao doutor Júlio. Ao pregão, provisório. Matérias administrativas, item 1, processo 304/2016, interessada juíza Vanessa Mendes de Araújo, autorização para residir fora da cidade-sede da sub-região. Aqui já foi apreciado, a corregedoria não colocou, parece, nenhuma objeção, então indago se o órgão especial aprova o pedido. De acordo. Então, de acordo, a unanimidade. Ao pregão. Processo 292/2016, autorizar a convocação de juiz titular de vara do trabalho para substituir no egrégio tribunal. Autorizado? Autorizado. Unânime, autorizado. Item 3, processo 299/2016, referendar a convocação de juiz titular de vara do trabalho para substituir no egrégio tribunal. Referendado. Referendado, unanimidade. Item 4, processo 305/2016, suspensão de funcionamento de foro e vara do trabalho. Passou. Feriado lá. Todos de acordo? De acordo. De acordo. Unânime. Item 5, processo 308/2016, interessado, meritíssimo juiz Glaucio Eduardo Soares Xavier, referendar o ato da segunda vice-presidência que concedeu a aposentadoria voluntária por tempo de contribuição ao meritíssimo juiz Glaucio Eduardo Soares Xavier. Alguma objeção? Não, nenhuma, e pelo contrário, eu gostaria de aproveitar o momento para fazer uma homenagem, ou prestar uma homenagem, melhor dizendo, ao colega Glaucio.
trabalhou comigo, é uma produtividade excelente, minucioso, é um paradigma da magistratura e fará falta ao tribunal, com certeza. Fará mesmo. Eu também, presidente. Então, Excelente fica feito o juiz. registro, todos nós endossamos plenamente. Isso. Ao pregão, por obséquio. Item 6, processo 315 de 2016, substituição de integrantes das comissões examinadoras do concurso público número 1 de 2015 para provimento do cargo de juiz do trabalho substituto da Terceira Região. Alguma objeção? Nenhuma. Então, referendário. Aprovado como foi sugerido. Ao pregão. Item 7, processo 326 de 2016, interessados: juiz Anderson Rico Moraes Neri, juíza Neucilene Leão de Carvalho Dupin, juiz Rafael Flesch. Permuta triangular. Esse processo é de permuta triangular. Antes já tinha sido deferida pelo órgão especial a permuta bilateral, mas agora eles já conseguiram a adesão de todos os juízes e pela triangular, cada um já vai exatamente para o estado de origem, para o torrão natal. Então estão desistindo da bilateral e pedindo autorização para que seja processada a triangular. Eu não me oponho. Alguma oposição? Não. Então deferido por unanimidade. Item 8, aposentadoria dos servidores: Irene Augusto da Silva, Pedro Teodoro Filho, Ana Maria Simões, Maria Flor de Maio e Moura, Lana Magda Moreira Paradela, Maria Antônia Ferreira Pinto, Gilvando Santos Costa, Suzene Gláucia Soares da Silva, Águida Aparecida de Andrade, Cleonides Auxiliadora de Souza, Laura Guaritá Sandoval Coelho, Rita de Cássia Araújo Nunes. Então, alguma objeção? Não. Todos aprovados, né? Apenas registrar as homenagens a todos que prestaram magníficos trabalhos à instituição. Perfeito. Quer declinar os nomes? São todos eles. Todos. Então, como de praxe, nós vamos expedir aqueles ofícios, né? Agradecendo encarecidamente os relevantes serviços prestados, né? E desejando que sejam muito felizes na inatividade, né? Assim se decide, então. Mais alguma matéria? Então, não havendo mais matéria a tratar, eu indago se alguém quer fazer uso da palavra antes de encerrar a sessão. Não havendo manifestação, fica encerrada a sessão, com meus agradecimentos a todos, especialmente ao doutor Anemar, que continuou presente aqui para possibilitar a composição do quórum. Agradeço os agradecimentos de praxe, aos servidores, magistrados, Ministério Público, etc. Tudo bem, finalmente. A caixinha, né? Tá, pode deixar, a gente encaminha. Tá, pode deixar.